Fala pessoal, tranquilo? Canal FDev aqui. No vídeo de hoje eu vou trazer um pouco sobre recursividade. O objetivo é ser bem básico, bem introdutório, tá? Eu não quero sair cuspindo um monte de informação teórica que a maioria não vai utilizar, tá bom? Eu acredito que é isso. Depois eu vou tentar trazer um exercício, tá? Acredito que tudo na prática fica muito mais fácil de entender, principalmente quando se trata de programação. A linguagem que eu vou usar é C Sharp, porque eu tava dando uma olhada de um tipo de conteúdo que tem aí pelo YouTube, principalmente brasileiro, e não tem muito conteúdo na área de programação usando a linguagem C Sharp, tá? Então eu decidi trazer aqui mais um pouco de conhecimento aí disponível, é de graça, né? Então tá tudo bem, tá? Nunca é demais conhecimento, né? O exercício que a gente vai tratar depois é um pouco básico, tá? É introdutório, mas eu acredito que é importante trabalhar a base de qualquer assunto, até porque sabendo a base você tem a liberdade, né, se você quiser, para desenvolver no assunto. Então eu decidi trazer um exemplo introdutório que muita gente ou já esbarrou com ele ou vai esbarrar, e é para isso que eu tô aqui agora. E tem tantos outros exercícios assim, mas eu decidi trazer esse que eu acho que dá para entender bacana, tá bom? Bom, é isso. Falando só um pouco sobre recursividade, é um pouco confuso de falar, mas na prática eu acho que vai dar para entender um pouco melhor. Eu não sou nenhum tipo de professor, mas acho que vai dar para fazer, vai dar para entender legal, tá bom? O que vocês precisam saber na prática é que um programa recursivo é um programa que chama ele mesmo, tá? Diretamente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, já eu falei que é enrolado, mas vamos lá. Quer dizer que um programa recursivo é um programa que vai pegar um trecho do código dele, vai chamar esse trecho novamente para ter um resultado sobre o programa. Então o programa vai chamar ele mesmo para ter um resultado sobre ele, entendeu? É um tanto complexo, parece, né? Mas eu vou tentar mostrar no exemplo que não é tão confuso assim, tá bom? Na verdade, confuso é sim, eu admito. Mas depois que você entende, é tranquilo, tá bom? Você precisa entender que usar recursividade nos seus programas aumenta o tempo de execução, você vai acabar demorando um pouco mais para executar teu código, mas na maioria das vezes compensa, tá? Principalmente quando se trata de algoritmos um pouco mais complexos, a recursividade acaba salvando demais. E aí a gente já entra num ponto positivo, numa vantagem, que é deixando o algoritmo muito mais claro, muito mais objetivo, com menos linhas de código. Caso alguém olhe teu código, algum programador olhe teu código, ele vai entender muito mais fácil, tá? E é isso, tá bom? É, Vou partir por exemplo que é onde eu acredito que vai dar para entender melhor. Um detalhe, tá? Eu acredito que se você está vendo recursividade, você já passou por programação modular, tá? Caso você não tenha passado, eu acredito que dá para acompanhar o que eu vou fazer aqui tranquilo, mas eu aconselho sim você passar por programação modular depois, tá? Que é um tópico bem importante que também, assim como a recursividade, acaba organizando muito mais o seu programa, tá bom? Mas acredito que vai dar para entender tranquilo, tá bom? Então vamos lá. O objetivo do programa é receber dois números que o usuário vai digitar, né, e multiplicar esses dois números através de soma, multiplicando esses números através de soma, exato. Achei que eu tinha me confundido, mas tudo certo. E é isso, tá bom? É, A gente vai usar recursividade para isso, claro, tá? Então vamos lá. Até aqui o exercício é bem básico, tá? Eu vou pedir para o usuário digitar um número, vai ser multiplicado, ele vai digitar 6, por exemplo. E depois aqui eu vou dizer quantas vezes você quer que esse número seja multiplicado, né? Só uma interfacezinha bem básica para o usuário saber o que ele está digitando. E ele vai digitar 3. Então, o usuário digitou 6 e depois ele digitou 3, tá bom? Aqui eu estou basicamente atribuindo esse módulo que está ali em cima, que eu já vou mostrar para vocês. Eu estou atribuindo esse módulo, passando os valores que o usuário acabou de digitar, porque eu vou trabalhar com eles, tá? Número e vezes. E estou atribuindo esse resultado aqui numa variável, tá? Só para ficar mais fácil de escrever essa variável depois, tá? Mas tá tudo certo. Aqui que está o principal, podemos dizer assim, né? Do programa, o ponto-chave, tá? Lembra que aqui embaixo eu passei, né? O número e as vezes. Eu recebi aqui em cima como x e y, tá? O x então vai ser o número que o usuário digitou e y vai ser a quantidade de vezes que ele vai querer multiplicar esse número, tá? Bom, aqui a gente tem duas regrinhas básicas da multiplicação que a gente aprende
lá na escolinha, né? Qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, se a quantidade de vezes que o usuário digitou, então, faz 6 vezes zero. Pô, se for zero, a gente vai retornar zero, porque todo número multiplicado por zero, assim que eu nem escrevi aqui, todo número multiplicado por zero é zero, né? Assim como a gente tem o 1 aqui, né? Se a quantidade de vezes a multiplicar o número for 1, eu vou retornar o próprio número. 6 vezes 1 é 6, tá? Então é basicamente isso que eu estou escrevendo nesse código. Se não se encaixar em nenhuma dessas regrinhas aqui que a gente estabeleceu, vai para o else. E o else está falando o quê? Retorna para o programa que chamou, né? Retorna para quem chamou. Lembrando, eu chamei esse módulo aqui. Então, todos esses returns aqui vão retornar o valor, por exemplo, se retornar zero, vai armazenar o zero dentro da variável resultado, entendeu? Mas, enfim, como eu falei, isso já é um conteúdo de programação modular, tá bom? Mas tranquilo. Nunca é demais relembrar um pouquinho. Falando sobre o return aqui, ele vai retornar x, mas aqui que entra a recursividade, tá bom? Ele vai retornar o x, que é o número, né, que o usuário digitou. No nosso caso, a gente está chamando ele de 6, né, que peguei por exemplo, pela cabeça aqui. Então vai ser 6 mais o próprio método, o próprio módulo, né, que a gente chamou. A gente está chamando ele dentro dele mesmo e passando de novo os valores de 6 e y menos 1. Lembrando que y é a quantidade de vezes que esse número vai ser multiplicado, tá bom? Para ajudar a entender, eu fiz uma tabelinha aqui no Excel, bem tranquila de vocês entenderem, eu acredito. Tá? O endereço de memória aqui é só para ficar um pouco mais didático. Na prática isso acontece sim, tá? Mas vocês não precisam entender o que é esse endereço de memória, é totalmente a fim de exemplo, tá? Então é isso que vocês precisam saber. Vocês precisam ficar de olho nessa coluna do y e do retorno. Tá? O y é o y que a gente tem no programa também. E o retorno a gente também tem ali no programa, né? O return, tá bom? Então, é isso que vocês precisam saber, tá? Bom, o exemplo que eu estou dando aqui é 8 vezes 5, tá? Vamos supor que o usuário aqui digitou 8, né? O número a ser multiplicado 8. E quantas vezes o número será multiplicado? 5 vezes, tá? É isso que o usuário quer. Não se encaixa em nenhuma dessas regrinhas que a gente estabeleceu aqui, portanto, entra nesse else, tá? Esse else, olha a tabela aqui em cima, tem exatamente o que está no programa, x mais x menos vírgula y menos 1, tá? Mas o que está dizendo esse return aqui? Eu coloquei aqui embaixo, né? Em cima é o que está no código e aqui embaixo é o que significa, tá? Enquanto y for 5, né, vai retornar 8, né? Tipo, o y ele vai saindo a subtração, entende? E logo depois que tudo acabar, ele começa a retornar os valores, entende? Não é uma boa ideia começar a ver a tabela por cima, tá? Começa a ver a tabela por baixo, porque o y ele vai sendo, entendeu? Eu vou chamando esse método, esse módulo, desculpa, e vou subtraindo o y. Então até então é isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando o módulo e estou subtraindo o y. Então y era 5, que nem eu estou falando no exemplo. Agora y vai ser 4, depois y vai ser 3, depois y vai ser 2, depois y vai ser 1, y vai ser 0. Depois disso, depois que y chega a 0, eu começo a retornar, entendeu? Começo a retornar e calcular o resultado, podemos dizer, tá? Então é isso, tá? Y é igual a 0, vai retornar 0, tá? Que nem a gente tem aqui estabelecido, tá bom? Lembrando que a gente está chamando um módulo dentro dele mesmo, tá bom? Esse é o principal de você entender, porque senão até essa tabelinha aqui vai ficar complexo de explicar, tá bom? Lembra que eu estou chamando o módulo dentro dele mesmo, tá? E depois, quando isso aqui chegar em 0, ele vai começar a retorna 0, tá bom? E depois que ele retornar 0, ele vai começar a subir novamente, tá? Então ele vai começar a voltar para o 1, 2, 3, só que para cada vez que ele sobe, o retorno aqui também muda, entende? Tá? Então, como a gente estabeleceu, x mais x, y menos 1. 8 mais 0, né? 8 mais 0 é 8. Lembrando sempre do exemplo que a gente está trabalhando aqui.
8 mais 0 é igual a 8. Né? A gente definiu que quando y for igual a zero, vai retornar zero. E o que está acontecendo aqui? Y é zero. Tá? Então retorna zero. Vai somar. Lembra que a gente está somando aqui? X mais x, vírgula, y menos 1. E é isso, tá? Depois você vai simplesmente somando, tá? Então, y é igual a zero, 8 mais 0 é igual a 8. Sobe aqui para cima. Com o resultado final, a gente vai para cima aqui, tá? 8 mais y é 1, vai retornar o próprio x, entendeu? Então, x mais x, né, porque quando y é 1, retorna x, vai ficar 8 mais 8 igual a 16. Tá? O resultado de baixo sobe para cima e vai ficar 16. Agora já não entra nessas regrinhas que a gente estabeleceu, vai para o else. Tá? Vai fazer o 16 mais 8, porque esse y menos 1 ele não está sendo calculado. Ele só serviu de parâmetro para o y abaixar aqui, entendeu? É como se fosse a quantidade de vezes que a gente está somando o 8 com 8, entendeu? A gente está somando o 8 com 8 5 vezes, que é esse o conceito da multiplicação, né? Você vai somar diversos valores pela quantidade de vezes que foi estipulado, tá? E você vai fazendo isso até chegar no resultado. 8 vezes 5 é 40, tá? Então, você vai chegar aqui no resultado. Você joga o resultado da linha de baixo para a linha de cima, tá? E soma com o próprio 8. O y aqui ele serve como uma espécie de contador. Para quem já viu for, acho que vai lembrar, né? Uso direto também o for. E é isso, vai servir como contador o y nesse exemplo aqui, tá? E a gente pode ver na prática agora, a gente pode executar um código, tá? Aqui no console. Bom, o usuário vai digitar 8 e vai dar Enter, vai digitar 5. Ele vai me responder aqui que 8 vezes 5 é 40, entendeu? Então, na prática, é isso que o código faz, tá? Essa tabela é um pouco complexa de ser entendida, talvez, né? Mas é isso que acontece na prática, tá bom? Lá dentro da sua memória RAM está acontecendo esse processo. Ele está meio que acumulando uma em cima do outra, tipo, está acumulando uma chamada em cima da outra. E esse é o porque o programa acaba ficando um pouco mais lento de ser executado, tá? Justamente porque vai ficar fazendo essas chamadas em sequência, tá? Até acabar o processo, tá? É assim que uma função recursiva funciona, é isso que está acontecendo dentro da sua memória RAM, tá bom? Bom, mas é isso. Deixa o like aí se você puder. E é isso. Eu pretendo trazer mais vídeos aqui. No mais é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Valeu!